Bom dia, como é que vocês estão nesse domingo? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos sentindo muita saudade de todo mundo. Bom, e como vocês sabem, hoje é um domingo especial, porque é um domingo de Páscoa. Eu espero que vocês estejam bem ansiosos. Bom, então hoje nós vamos trazer para vocês uma história da Páscoa. Vai ser bem interessante. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Então vamos cantar a música da oração, tá bom? É assim. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então, todo mundo fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um domingo que o Senhor nos deu, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Eu te peço por essa aula de hoje, que nós possamos aprender mais coisas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. E antes de a gente começar toda a nossa história de hoje, nós vamos cantar uma música que vocês conhecem, certo? Quem lembra da música Por Mim Morreu Jesus? Nós vamos cantar ela, bom? Vamos tentar fazer o gesto? É assim. Por mim Morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou e para o céu voltou. A destra do seu Pai está, por mim ressuscitou. Aí, muito bem. Esqueci a terceira parte, tudo bem. Então, essa música fala que Jesus morreu, mas ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. E na terceira parte que eu esqueci, fala que em breve ele vai voltar. Muito bem. E agora nós vamos cantar uma música que eu não sei se todo mundo sabe, mas ela é muito fácil. Ela só tem algumas palavras. Que a gente vai falar aqui, ele vive, quando a gente fala ele é Jesus, tá bom? Então vamos cantar? Então, toda vez que eu vou levantar a cruz, é que vocês vão falar vive, e vocês que estão em casa podem ficar de pé, tá bom? Certo? Vamos lá? Toda vez que a gente falar vive, você fica de pé, certo? Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte, hoje está vive para sempre eternamente. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, foi para o céu e muito em breve virá buscar-nos para si. Muito bem, gostaram dessa música? No final a gente canta ela mais. Bom, e agora nós vamos aprender o nosso versículo que está lá na Bíblia, em 2 Coríntios 5:17. E ele tem até um bonequinho aqui, ó, para ajudar a gente a falar, tá bom? E fala assim, vamos ler? Você está conseguindo enxergar daí? Fala assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha que legal esse versículo. Esse versículo fala assim que se alguém já tem Jesus, se alguém já pediu para Jesus ser o seu Salvador, as coisas antigas, tudo que ele fazia de errado antes, as coisas ruins que ele fazia, as mentiras que ele contava, tudo isso não importa mais, já passaram. A Bíblia fala que Deus apaga para sempre. E olha só, eis que se fizeram novas. Então agora a gente tem uma nova vida, uma vida para a gente viver com Jesus. Se você não entendeu muito bem, durante a nossa história você vai entender, tudo bem? Então vamos falar o nosso versículo? A gente vai falar só até nova criatura, tá bom? Então vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Você que está em casa, presta atenção, certo? Então, todo mundo que tiver de chinelo, eu acho que é todo mundo, vai falar comigo, tá bom? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Muito bem. Agora, todo mundo que já
já escovou os dentes, vai falar o versículo. Não pode mentir, hein? Então vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Muito bem. Agora, a nossa última vez é todo mundo que já tomou café da manhã. Só quem tomou café da manhã pode falar. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Certo? E o nosso bonequinho? Olha só. Na verdade, era para ele não estar feliz. Olha, esse bonequinho aqui é quando ele está sem Cristo. Olha só. As coisas que ele faz deixam ele triste. Porque ele está sem Jesus, ele está longe de Jesus. Mas aí quando ele tem Jesus, olha só. Ele fica alegre, ele fica feliz. Porque agora a vida dele é diferente, a vida dele é nova. A gente vai ver o que é isso, nossa história de hoje. Preparados então para a história? Vamos começar então? A gente vai cantar a música da história. Quem é da minha sala sabe. A nossa história vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Quem é que gosta de coisas novas? Eu acho que todo mundo, né? Quando a gente começou as aulas, né? Quem aí ganhou uma mochila nova, um caderno novo, um lápis, a gente fica muito feliz, né, com os materiais. Eu até hoje, eu já sou velha, eu gosto de comprar materiais, fico muito feliz quando eu ganho coisas novas. Ou você também pode gostar do seu aniversário, porque no seu aniversário, olha só, você pode ganhar algumas coisas, né? Coisas novinhas, um brinquedo, ou uma roupa, ou você pode ganhar um prendedor de cabelo, e você fica muito feliz, né? Você gosta, depois você fica usando sempre, né? Brincando com aquele brinquedo novo por um tempão. E assim, nossa história de hoje vai falar 7 coisas novas sobre a história da Páscoa. Olha só, você pode pensar assim, mas eu já sei a história da Páscoa. Mas não, hoje você vai aprender 7 coisas novas, coisas que você ainda não sabe, eu acho, sobre a história da Páscoa, certo? Então a gente vai começar. Mas antes, a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui, que eu sei que vocês estão um tempinho sem vir na igreja, pode ter esquecido, certo? Então, eu vou fazer assim, vou fazendo as perguntas, vocês respondem aí, depois me fala se vocês acertaram. Então, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E ela é dividida em 2 partes. Quem sabe o nome das 2 partes? A primeira é o Velho Testamento e a segunda é o Novo Testamento. Muito bem. E que coisas que falam, então, no Velho Testamento? Lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, lá fala que Deus criou o mundo, lembra? Que Deus criou tudo que existe. As árvores, os peixes. Muito bem. E também fala que Deus escolheu um povo especial para ser o seu povo. O povo que seria chamado do povo de Deus. Quem sabe como que chamava esse povo? Começa com I, de Isaac. Era o povo de Israel, muito bem. E esse povo foi escolhido por Deus para ser o seu povo. Começou lá em Abraão. E então, também no Velho Testamento, a gente aprende que naquela época, as pessoas quando elas cometiam um pecado, como por exemplo, elas brigavam ou quando elas contavam uma mentira, sabe como que elas faziam para pedir perdão a Deus pelo seu pecado? Elas tinham que oferecer um cordeirinho lá no altar, toda vez. E aquele cordeirinho, podia ser qualquer cordeirinho? Não, tinha que ser um cordeirinho especial, tinha que ser um cordeirinho de 1 aninho, não podia ter nenhum defeito, tinha que ser perfeito, tinha que ser macho e era assim que eles pediam perdão a Deus pelos seus pecados. E nós aprendemos também lá no Velho Testamento a história do povo de Israel. A gente aprendeu que eles uma vez foram escravos, lembra do povo do Egito? E os egípcios eram muito maus com eles. Mas aí então lembra dessa história? Que Deus mandou as 10 pragas e na última praga o que eles tinham que fazer? Eles tinham que matar um cordeirinho, passar o sangue dele no umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar, e a casa que não tivesse o sangue na porta, o filho mais velho ia o quê? Ia morrer, certo? E aí então, Deus também mandou outras coisas além disso.
Eles tinham que preparar tudo. Tinham que preparar as malas, tinham que deixar as malas tudo pronta, tudo fechadinho. Tinha também, eles iam pegar o sangue daquele cordeirinho, cozinhar o cordeirinho para eles comerem, e eles tinham que fazer uma refeição. Sabe o que tinha nessa refeição? Essa refeição tinha um pão que era sem fermento, porque a gente vai ver que, olha aqui o fermento, que o fermento na Bíblia significa que o mal, a maldade, olha só, o pecado. Então Deus pediu que aquele pão fosse sem fermento. A gente vai ver por que depois. Grava isso aí. E depois eles também comeram umas ervas que eram amargas. Quem já comeu uma plantinha que é amarga? Acho que é, como chama, Raquel? Acelga, rúcula? É, rúcula. Acho que é rúcula. Que é muito, se você não comeu, pede pra sua mãe depois passar tudo isso para ela comprar pra você comer. É muito amargo. E eles tinham que comer isso. Sabe por que eles iam comer essa erva amarga? Para eles nunca se esquecerem de todas as provas, todas as coisas ruins que tinham acontecido enquanto eles eram escravos lá do Egito. E então, lembra só que eles tinham que estar com tudo pronto? E foi assim que eles fizeram. Eles comeram pão sem fermento, comeram a erva amarga e passaram sangue na porta. E aí, então, a história você já sabe, né? No fim, eles foram, o faraó deixou eles embora, e depois ele arrependeu, e teve aquele encontro no Mar Vermelho. Isso aí você já sabe, certo? Quem não sabe, depois a gente vai contar. E aí, então, vocês não vão adivinhar. Acredita que essa história de passar o sangue no umbral das portas, de comer o pãozinho e o cordeiro, foi a primeira Páscoa que já aconteceu na história do mundo? Foi a primeira Páscoa, olha só. Sabe por quê? Porque a palavra Páscoa significa passagem. E foi a passagem do povo de Israel, que era escravo, para ser livre, para herdar uma nova terra. Então é por isso, a primeira Páscoa foi comemorada por eles. E a gente vai ver como que essa Páscoa chegou pra gente, certo? Mas já que agora a gente já revisou tudo, lembra que nós vamos aprender 7 coisas novas. Estão preparados? Tudo bem. Eu falei de muitas histórias que aconteceram no Velho Testamento, lá no comecinho da Bíblia. Mas e o Novo? O que será que o Novo Testamento fala? O Novo Testamento começa com o nascimento de alguém muito especial. Quem sabe? Quem é? Muito bem, é Jesus. Já começa logo de cara. Em Mateus já começa o nascimento de Jesus. E aí então, nós vamos a partir para a nossa primeira novidade sobre a história da Páscoa. É que agora Deus queria escolher um povo para ele, não apenas Israel. Ele queria que agora outras pessoas pudessem também fazer parte da sua família. E aí então, sabe como que ele fez isso? Ele preparou um novo cordeiro. As pessoas agora não precisariam mais fazer um altar, matar um cordeirinho toda vez que pecavam, porque agora existe um novo cordeiro. Quem sabe quem é esse novo cordeiro? Jesus. Olha só, lá na Bíblia fala que tinha um homem chamado João Batista. Ele foi escolhido por Deus para falar de Jesus para o povo. E aí, então, João Batista, quando bateu o olho em Jesus, disse: olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, João Batista já disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele ainda disse mais coisas. Disse que ele ia tirar o quê? O pecado do mundo. Olha só que legal. E então, é isso que nós aprendemos. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a Páscoa é que agora tem um novo cordeiro. Não é mais aquela ovelhinha lá naquele altar. Agora, quem precisou fazer aquele sacrifício foi Jesus. Jesus, lembra da história, a história do Natal? Que Jesus nasceu como um bebezinho, depois ele cresceu, e aí quando ele tinha 33 anos, Jesus teve que morrer lá na cruz. Vocês lembram dessa história? Que precisou pregar pregos que eram pequenos ainda, que eram maiores ainda. Pregar pregos nos pulsos de Jesus, amarrar os seus pés para que ele ficasse preso lá naquela cruz. E ele ficou lá por horas. E ele teve que derramar todo o seu sangue. Mas sabe o que foi pior? Não foi ele sentir muita dor, dificuldade de respirar e derramar todo o seu sangue. Além de ter colocado uma coroa de espinhos nele, né, e ter batido nele com um chicote. Toda aquela dor que ele está sentindo não era comparada à pior coisa que Jesus teve que fazer. Foi receber o nosso pecado. Jesus, que nunca tinha pecado, recebeu o pecado de todo mundo. E assim, pela primeira vez, Jesus ficou separado de Deus, porque agora ele tinha pecado. Porque ele recebeu o pecado da gente. Olha só, foi muito triste
Mas Jesus, ele fez tudo isso, sabe por quê? Porque ele nos amou. Ele suportou toda a dor, ele suportou todo o sofrimento por amor a nós. E então, lá naquela cruz, Jesus deu todo o seu sangue, deu a sua vida por nós, para que nossos pecados fossem perdoados. Por isso que João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, certo? E então, quando Jesus morreu, então, lembra todas as pessoas que gostavam de Jesus? Os seus discípulos, os seus amigos, a sua mãe, os seus irmãos, todos eles ficaram muito tristes. Eles achavam que Jesus era o Messias, aquele que ia salvar eles. Eles achavam que ele era um rei, que ele ia lutar e vencer todo mundo. Mas ele tinha morrido. Eles ficaram pensando, e agora? A gente não tem mais esperança, nada mais faz sentido. Eles estavam arrasados, estavam muito tristes. E então um homem chamado José de Arimateia, que era um amigo de Jesus, pediu para o governador Pilatos para tirar o corpo de Jesus daquela cruz, para não deixar ele lá. E Pilatos deixou. Então José de Arimateia foi, colocou um túmulo novo, e essa é a nossa segunda novidade, um túmulo que nunca tinha sido usado, era o túmulo de Jesus. E eles colocaram o corpo de Jesus lá, enrolaram ele nos panos, aqui ó, em faixas, enrolaram seu corpo nas faixas novinhas também, e colocou ele lá naquele túmulo. E as mulheres que seguiam Jesus, elas viram onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. E elas queriam lá dar um presente para Jesus, dar o perfume, que naquela época era costume, quando a pessoa morria, as pessoas davam perfumes para ela, nossa, amavam o seu corpo. E elas queriam dar o melhor delas, tanto elas quanto José. Eles queriam sempre dar o melhor. Ele foi lá, comprou um túmulo novo e elas foram preparar os melhores perfumes que tinham. Sabe por quê? Porque elas queriam dar o seu melhor para Deus. E assim também, eu e você que já temos Jesus, nós temos também dar o nosso melhor para Deus. Então a gente tem que vir na igreja sem preguiça, a gente tem que cantar prestando atenção na letra, a gente tem que ouvir, obedecer a nossa mãe, dar sempre o nosso melhor, como eles deram. Mas, quando aquelas mulheres, lembra que Jesus morreu numa sexta e ele passou o sábado? E aquelas mulheres, não, elas queriam dar o perfume, mas elas não podiam ir no sábado, porque no costume do povo de Israel, eles não podiam fazer nada no sábado, só no domingo. E elas teve que esperar o sábado inteirinho, para quando chegasse no domingo, elas iam lá e dar o presente para Jesus. E foi assim que aconteceu. No domingo de manhã, bem cedinho, elas acordaram, pegaram o perfume que elas tinham preparado, e foram lá no túmulo onde Jesus tinha sido sepultado. E quando elas chegaram lá, uma coisa muito legal tinha acontecido. Sabe quem estava lá? Um anjo. Ele estava em cima do túmulo, sentado sobre ele. E aí elas ficaram assustadas. Ele disse, não fiquem com medo. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aí elas ficaram assustadas. Como? Jesus está vivo. Ele está vivo. E aí elas começaram a ficar muito felizes e foram correndo contar para os discípulos. E essa é a nossa terceira novidade. Há uma nova verdade. Jesus, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele voltou a viver e ele está vivo. E ele essa noite que ele está agora, lá no céu. Ele vai ver agora mesmo o que ele está fazendo lá no céu. E aí então, as mulheres foram correndo, contaram para os discípulos. Alguns acreditaram e outros não. Teve um discípulo de Jesus chamado Tomé que ele falou assim, eu não acredito não. Eu só acredito se eu ver a pessoa que fala que é Jesus, eu ver onde que está a cicatriz onde pregou os pregos nele. Eu tenho que ver para me acreditar. E depois de 8 dias, Jesus apareceu para ele e mostrou a cicatriz. Então ele viu e acreditou. Então Jesus falou para ele, poxa Tomé, você só acreditou porque você viu? E Jesus disse uma coisa, ele falou assim, bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas acreditam, mas creem. E é o nosso caso, não é? Nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus, mas a gente acredita nele mesmo assim. Jesus disse que nós somos bem-aventurados por isso. Muito bem. Então, depois de Jesus ter ressuscitado, ele ressuscitou em que dia mesmo? Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, certo? Como diz a Escritura. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem. E agora nós vamos passar para a nossa quarta novidade,
que agora nós temos um novo dia de adoração. Lembra que eu falei que aquelas mulheres não puderam fazer nada no sábado porque elas não podiam, que era a lei, não permitia a lei do povo de Israel? Mas agora, porque Jesus ressuscitou no domingo, nós temos um novo dia de adoração. Agora o dia do Senhor é o domingo. É por isso que a gente vem na igreja todo domingo e a gente vem na escola dominical e culto à noite, porque agora é o novo dia de adoração, é o dia do Senhor. Mesmo que a gente não possa estar vindo agora, né? Mas é o dia do Senhor, onde a gente vem na igreja, onde todos os crentes que acreditam em Jesus do mundo inteiro se reúnem para louvar a Deus, para aprender mais a sua palavra, para ficar firmes bem perto de Jesus, certo? E agora nós vamos passar para a nossa quinta novidade, está chegando. Que é então, é que agora, olha só, nós somos novas criaturas. Lembra aquele versículo? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe de uma coisa? Quem acredita em Jesus de verdade, quem já pediu perdão para ele pelo seu pecado, pelas coisas ruins que faz, por todas as vezes que mentiu, por todas as vezes que teve pensamentos ruins, por todas as vezes que brigou, que falou um palavrão, pediu perdão para Deus por isso, pediu para que ele pudesse ser o seu salvador, para que ele pudesse perdoar o seu pecado. E é todas essas pessoas que um dia já entregaram sua vida para Jesus, agora elas são novas criaturas, elas são diferentes, elas não são como elas eram antes. Agora é tudo novo. Lembra do versículo que eu falei? Eis que tudo se fez novo. Agora, antes, se ela mentia, ela era uma grande mentirosa, ela vai falar a verdade. Se antes ela roubava, ela não vai roubar mais. Se ela desobedecia a mãe, ela vai obedecer. Ela vai ser diferente, vai ser uma nova criatura. Vocês vão ver agora mesmo mais sobre isso. Mas, se você ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus, se você ainda não pediu para que ele seja o seu salvador, você não vai poder ser uma nova criatura. E sabe qual que é o pior disso? É que se o seu pecado não for perdoado, você não pode ficar com Deus lá no céu, porque Deus não aceita o pecado. A Bíblia diz, um versículo que todo mundo conhece, e eu vou pegar aqui para ajudar vocês. Começa com o coração, hein? Porque Deus amou o mundo. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que acredita nele, não pereça, ou seja, não perca e vá para o inferno. Não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vida para sempre ao lado de quem? Ao lado de Deus. Mas quem ainda não aceitou Jesus como seu salvador, vai ter uma vida para sempre também, mas aonde? No inferno, certo? Longe de Deus. Mas todos aqueles que são filhos de Deus, lembra daquele versículo? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos esses seus filhos têm uma nova esperança. E essa é a nossa sexta novidade. Todos aqueles que têm Jesus têm uma nova esperança. Sabe qual que é essa nova esperança? É de que um dia todos eles vão morar com Deus lá no céu. Jesus disse quando ele voltou para o céu, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: eu vou e vou preparar lugar. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está preparando mansões celestiais para cada um de nós. E o melhor de tudo, é de graça. Você não precisa pagar aluguel, não precisa comprar, não precisa fazer financiamento. Ela é de graça. E Jesus só quer que você acredite nele, que ele seja o seu salvador, que você peça perdão pelo seu pecado. E lá no céu vai ser incrível. Não vai ter mais tristeza, não vai ter choro, não vai ter nenhuma doença, não vai ter coronavírus lá no céu. Só vai ter coisas boas. Nós vamos ser felizes com Deus lá no céu. Mas como eu disse, só vai poder entrar lá no céu quem é o Filho de Deus, certo? E agora chegou a nossa última novidade sobre essa história, que é uma nova vida. Sabe o que é essa nova vida? É uma vida com Jesus. É uma vida diferente. Lembra da nova criatura? Agora se você vai ter Jesus, você vai ter uma nova vida. Você agora, tudo que você era antes no passado, não importa mais. Lembra o nosso versículo que nós decoramos?
As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você ganhou uma vida novinha para você viver. Olha só que legal. E agora você não vai ficar mais sozinho, porque você agora pode viver ela com Jesus. E Jesus vai te ajudar. É como se fosse uma escadinha. Você vai começar, vai ser um pouco difícil, mas você vai começar querendo ler mais a Bíblia, orando, querendo vir na igreja ou escutar as histórias. Você vai agora começar a obedecer seus pais. Você vai subindo a escadinha, você vai ficando mais perto de Deus com essa sua nova vida que você ganhou, a sua vida com Jesus, certo? Então vamos revisar? Nós aprendemos 7 coisas novas. A primeira, que tem um novo cordeiro que é Jesus, um túmulo novo, que foi José de Arimateia e comprou para Jesus. Uma nova verdade que Jesus morreu, mas ele está morto? Não, ele ressuscitou. A quarta, nós temos um novo dia de oração, qual que é? Domingo. Nós somos novas criaturas quando temos Jesus como Salvador. Uma nova esperança, que é um dia morar lá no céu com Deus. E uma nova vida para vivermos junto com Deus. Chegamos no final da nossa história. Mas você pode pensar, a gente falou da história da Páscoa, mas cadê o coelhinho? E a gente não... Olha só, ele não existe. Não coube nessa história toda. Nem deu tempo de falar dele, sabe por quê? Porque ele não faz parte dessa história. Em vez de coelhinhos de Páscoa, nós temos um cordeiro, que é Jesus, que morreu lá na cruz por nós. Em vez de ovos de Páscoa, nós temos ervas amargas, que lembrava o sofrimento do povo do Egito, e lembra também que quem não tem Jesus vive uma vida triste, uma vida amarga. E também nós temos o pão sem fermento, que é o quê? Sem pecado, certo? Então, olha só, se você lembrou de Páscoa e lembrou do coelhinho de Páscoa e do ovo de Páscoa, esquece. Você tem que lembrar do cordeirinho de Jesus, que morreu e ressuscitou, certo? Bem? Então vamos orar agora para encerrar e depois tem mais uma coisinha para vocês. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz para salvar a gente. Muito obrigado porque o Senhor se sacrificou em nosso lugar, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. E agora, você que está aí e quer fazer alguma coisa, você vai pegar uma folha de papel, pode ser de caderno também, um pedaço de folha que você tiver, e você vai desenhar esses 2 corações para você nunca mais esquecer. Então, a Raquel foca bem nos corações para eles dar uma pausa. E aí você vai desenhar um coração com o coelhinho de Páscoa e o ovo, e o outro coração com a ovelhinha, as ervinhas amargas e o pão sem fermento, certo? E é isso. Depois vocês mandam foto se vocês fizerem os 2 corações, tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau. Curte aí.